Agora sim, então, né, novamente uma boa noite a todos que estão aí participando com a gente. Hoje para a gente ouvir um pouquinho sobre custódia da prova, com a doutoranda Maria Eduarda Azambuja de Amaral. Ela que é, ainda assim, né, acredito, doutoranda em Ciências Criminais, mestre em Biologia Celular e especialista em Perícia Criminal, também graduada em Direito pela PUC. E ainda biomédica na URGS. Depois de todo esse grande currículo, receba de novo, né, uma boa tarde, mínimos cumprimentos, agradecendo em meu nome, em nome do Desencarcerando, em nome do Bruno e do Robson, professores que junto comigo encabeçam o projeto, o convite, né, e sabendo que tem alguns eventos aí ao decorrer do ano ainda sendo encabeçados por ti também, Maria. Então, agradeço em nome de todos e acho que todo mundo está aqui para te ouvir, então, de antemão, já de pronto, já te passo a palavra e para te dar início. Muito obrigado. Obrigada, Pedro. Vocês me escutam direitinho? Sim. Ótimo. Então, eu queria primeiramente agradecer o convite, né, ao Pedro, ao Robson e ao Bruno para estar aqui participando do bate-papo criminal para falar um pouquinho sobre a cadeia de custódia da prova pericial em si, que é o meu objeto de pesquisa no doutorado. Como o Pedro já mencionou, eu tenho uma formação um tanto quanto interdisciplinar, porque eu fiz uma graduação em biomedicina na URGS aqui, né, na Federal do Rio Grande do Sul, e eu sempre trabalhei muito em laboratórios de perícia, em alguns laboratórios que faziam análise de DNA, de toxicologia forense, sempre na época da graduação. Depois eu me especializei, então, em perícia criminal e ciências forenses, e hoje eu faço parte de um projeto guarda-chuva, na verdade, ele se chama INCT Forense, que é um projeto que abarca, diversas universidades do Brasil inteiro, inclusive a Polícia Federal, e que trata de maneira um pouco mais específica das diversas áreas das ciências forenses. Então, esse projeto ele estuda genética forense, ele estuda balística, ele estuda toxicologia forense, análise ambiental, todas as áreas assim dessas ciências forenses que a gente chama, ele estuda. E é curioso porque o nosso programa de pós-graduação em ciências criminais, que é do direito, está vinculado a esse NCT também. E eu sou, então, bolsista desse projeto pelo programa de ciências criminais. E o que compete a mim como bolsista do projeto, que se vinculou de certa maneira com a minha formação também, é trabalhar, estudar, tentar entender o laudo pericial em si, a prova pericial em si, e tudo que está relacionado a ela, né? Então, como eu tinha que fazer um recorte, né, desse objeto de pesquisa no meu doutorado, eu optei por fazer um recorte da cadeia de custódia da prova pericial. Eu estou acabando meu doutorado, eu finalizo agora em dezembro, tenho que defender a minha tese, então eu entrei em 2018. Quando eu entrei, a gente ainda não tinha a lei anticrime, né? Que foi a lei que introduziu a cadeia de custódia no Código de Processo Penal. Então, a minha pesquisa, inclusive, ela sofreu uma adaptação nesse meio, de modo a ter que entender essa nova legislação da cadeia de custódia que a gente tem hoje, no Brasil. Então, eu até preparei um roteiro aqui para falar com vocês, mas é muito mais, de fato, um bate-papo criminal, né? Como o próprio nome do encontro se propõe. Então, eu peço que fiquem extremamente à vontade. Se alguém quiser abrir o microfone, abrir a câmera, fazer uma pergunta, podem me interromper, podem ficar bem à vontade, que de fato aqui é muito mais uma conversa, e eu também quero aprender muito com vocês do que uma simples explanação minha. Então, eu acho que a gente pode iniciar essa conversa deixando claro que o que eu vou tratar é a cadeia de custódia da prova pericial. Então, a gente tem que fazer
esse recorte na prova pericial e trazer, né, todo esse olhar para esse tipo probatório. Primeiro, a gente tem que entender o que que é essa cadeia de custódia, né? Uma premissa básica, e que é bom que a gente entenda, é que a cadeia de custódia ela não se presta só para a prova pericial. Existe cadeia de custódia para praticamente tudo que está relacionado a uma metodologia científica, a uma metodologia de análise. Como na indústria, por exemplo, indústria de laticínios, indústria de alimentos, indústrias químicas, tudo isso tem que ter uma custódia dos elementos, uma cadeia de custódia desses elementos, para que se possa identificar, então, qual é o caminho que esse elemento percorre, por onde ele passou, quem que teve contato com ele, em que momento, o que que foi realizado. Então, a cadeia de custódia é algo que existe para a sociedade de um modo geral. E ela, então, foi incorporada para o cenário do processo penal a partir da prova pericial, que é, né, pela sua natureza mais científica, mais técnica, mais objetiva, ainda que a gente reconheça que há subjetividade nela, é aquela que reclama, então, uma custódia do elemento que vai ser periciado. Então, essa é a primeira ideia, assim, entender que cadeia de custódia é algo mais amplo que foi incorporado, então, para o processo penal. Tem um conceito de cadeia de custódia, tem vários conceitos, na verdade, de cadeia de custódia, mas tem um. Eu vi que a Niara falou aqui que tá travando. Até se puderem falar, se tá travando para mais alguém. Talvez eu possa trocar minha internet, não sei. Ou talvez seja a da Naira, talvez seja a internet da Naira. Ah, obrigada, pessoal. Então é bom a gente entender qual é o conceito dessa cadeia de custódia, né? Ela pode ser definida de uma série, várias formas, assim, a gente pode definir a cadeia de custódia. Mas tem uma definição que é dada num artigo escrito pelo perito criminal da Polícia Científica de São Paulo, que se chama Claudemir Rodrigues Dias Filho, que ele fala que a cadeia de custódia é uma sucessão de eventos que são concatenados, em que cada um proporciona a viabilidade do seguinte, do desenvolvimento do passo seguinte, de forma a proteger a integridade de um vestígio de um local de crime até o seu reconhecimento como prova material e também até chegar então no trânsito em julgado do mérito processual. Esses eventos são descritos em um registro documental pormenorizado, validando a evidência e permitindo a sua rastreabilidade, sendo seu objetivo fim garantir que a evidência apresentada na corte se revista das mesmas propriedades probatórias que o vestígio coletado no local de crime. Desse conceito do Claudemir, a gente pode extrair uma série de pequenos conteúdos que perpassam pela ideia de cadeia de custódia. O primeiro é justamente a ideia de concatenação, né? Ou seja, é uma série de passos, é um passo a passo que deve seguir, por isso uma cadeia, né? A gente deve imaginar uma cadeia de elos, assim, elos que estão interligados em si, como se fosse uma grande corrente, em que a ruptura de um geraria, então, a quebra dessa cadeia, né? A não validade dessa cadeia. E a grande finalidade, né, a grande importância, a grande função dessa cadeia de custódia é justamente identificar que um vestígio que foi coletado, seja num local de crime, como é descrito no conceito do Claudemir, seja em um local anexo ao crime, seja na vítima, seja no investigado, tudo aquele vestígio que pode estar relacionado a um evento criminoso e que vai ser submetido a uma perícia, ele tem que ser o mesmo que será apresentado na corte na forma de laudo pericial. Ou seja, a gente tem que garantir que aquele vestígio coletado vai chegar ao laboratório e aquele vestígio que vai gerar o laudo. Ou seja,
é uma ideia de confiabilidade, de rastreabilidade do vestígio. É o que o professor Geraldo Prado chama de princípio da mesmidade. Por que mesmidade? Porque é o mesmo, né? O mesmo que foi coletado é o mesmo que chega na corte. Esse conceito de mesmidade foi importado pelo professor Geraldo Prado para o Brasil. Ele foi o primeiro a descrever no Brasil, mas ele foi descrito inicialmente pela Corte Suprema da Espanha, que eles têm vários julgados relacionados à cadeia de custódia. Lá se debate bastante cadeia de custódia. Então a ideia é essa, é a gente assegurar a fiabilidade, né, a confiabilidade da fonte de prova, daquele elemento que vai ser periciado, para saber que não foi contaminado, que não foi adulterado, que passou pelos procedimentos corretos de coleta, de armazenamento, de transporte, porque a gente sabe que muitos dos vestígios, eles podem ser degradados, como, por exemplo, uma coleta de sangue pode ter o DNA degradado, eles podem ser contaminados, como é o exemplo de uma coleta de vestígio ambiental, muitas vezes madeira, solo pode ser contaminado, drogas também, né? Muitas vezes a coleta de algum elemento pode ser adulterado, e isso tudo tem que ser documentado. E aqui é outra característica da cadeia de custódia, que é justamente a documentação, ou seja, é a partir de uma delimitação da descrição desse passo a passo que a gente pode identificar essa cadeia de custódia. Inclusive, o professor Gustavo Badaró, ele fala, na verdade, quando a gente se refere à cadeia de custódia, a gente está se referindo à documentação da cadeia de custódia. Porque a cadeia de custódia, na prática, ela existe ou não. A cadeia de custódia, digamos, efetivamente, nada mais é do que a pessoa ter contato com aquele vestígio, tocar naquele vestígio, manusear, submeter a uma análise pericial. Mas o que importa para nós no processo penal é justamente a descrição, o detalhamento, né? Colocar, anotar todo esse passo a passo dessa cadeia de custódia e essa informação ser, então, levada aos autos para que a gente possa comprovar a fiabilidade, a confiabilidade dessa prova pericial. E a cadeia de custódia, ela é muito importante para a prova pericial, porque sem essa cadeia de custódia, a gente não tem como assegurar que de fato a perícia foi realizada de uma maneira correta, que a coleta foi realizada de uma maneira correta, como mandam os protocolos, as metodologias, que o transporte foi realizado. Então, todo esse método ele tem que estar descrito de uma maneira que a gente possa assegurar que aquela prova, de fato, né, ela reflete aquele fato do mundo, né, aquela hipótese fática. Tem uma professora que se chama Aline Bruni, ela é uma professora da USP, e é bastante curioso, porque eu, assim como ela, eu também tenho uma formação interdisciplinar, e a professora Aline também. Ela é formada em Química, é especialista em Química Forense, também é formada em Direito, é advogada, e ela dá aula para os cursos de Direito da USP e também para o curso de Química. Então, ela estuda muito também essa interface das ciências criminais e das ciências forenses. E ela tem um artigo sobre cadeia de custódia num livro da Almedina sobre a lei anticrime, um livrinho azul, que ela fala que apesar da prova científica, né, a prova pericial, não ser considerada em nenhum julgamento, e isso é algo claro que a gente tem que ter, né? A prova científica, ela é só mais uma prova, ela não é uma prova que deve ser considerada superior a qualquer outro tipo de prova, só porque ela é revestida de um pouco mais de objetividade, porque ainda que a gente utilize o método científico, a gente não pode esquecer que o método é desenvolvido pelo ser humano e é aplicado pelo ser humano. Então, ainda que se tenha uma metodologia científica,
a subjetividade vai ser sempre inerente àquilo, sempre inerente a essa prova também, ainda que num grau reduzido, mas teremos sim subjetividade na prova pericial. E a professora Aline diz: apesar da prova pericial não ser considerada superior em um julgamento, é fato que a sua confiabilidade é associada à correta aplicação do método científico. E essa correta aplicação do método científico está vinculado justamente à cadeia de custódia da prova pericial. Então, a gente tem que entender a importância dessa cadeia de custódia para o processo. Então, a gente por muito tempo não teve uma regulamentação de cadeia de custódia no nosso Código de Processo Penal. Digo para vocês que, estudando a legislação de outros países, aqui melhor descreve cadeia de custódia é o Código de Processo Penal da Colômbia. Aqui na América Latina, desde que começaram, né, essas reformas processuais penais para um processo mais acusatório, baseado na oralidade, todos os países também tentaram inserir alguma regulamentação, ainda que mínima, sobre cadeia de custódia nos seus ordenamentos jurídicos. Mas, de longe, o Código de Processo Penal colombiano é o que descreve de maneira mais detalhada sobre cadeia de custódia. Assim como o nosso Código de Processo, eles dão algumas noções gerais. Determina o que é cadeia de custódia, determina quem vai regulamentar a cadeia de custódia, o que seria a aplicabilidade dessa cadeia de custódia, mas em nenhum local até hoje eu encontrei em uma legislação, né, que esteja legislado, qual seria a consequência da violação dessa cadeia de custódia. E quando eu digo violação de cadeia de custódia, eu estou me referindo a uma ideia de que a gente de fato não possa confiar que aquela fonte de prova foi a que originou o laudo pericial, ou ainda que a gente possa demonstrar que aquela fonte de prova sofreu uma alteração, ou foi contaminada, ou foi adulterada, ou foi plantada para ser utilizada naquele processo que não fazia parte com o fato. Tudo isso está relacionado à violação da cadeia de custódia. E hoje, no Brasil, como na doutrina e na jurisprudência de praticamente todos os países da América Latina, também a Espanha trata bastante disso, a grande questão é qual a consequência processual para essa violação, né, essa ruptura da cadeia de custódia. E isso a gente tem debate para tudo, assim. Existem duas correntes doutrinárias principais, tem uma terceira que é menor, mas curiosamente é a que vem sendo aplicada pelos nossos tribunais. Mas tem duas correntes principais. A primeira corrente, que no Brasil ela é defendida principalmente pelo professor Geraldo Prado, é a corrente de que no momento em que a gente tem uma violação da cadeia de custódia, essa prova é ilícita, porque ela vai violar uma série de princípios fundamentais. E por ser ilícita, essa prova ela não poderia ser admitida. Na verdade, ela deveria ser desentranhada, né? Que é o que consta no nosso Código de Processo Penal. Mas ele trabalha como no plano da admissibilidade, ou seja, essa prova não poderia ser nem admitida. Esse é o livrinho que o professor Geraldo trata sobre. Não sei se vocês estão enxergando bem, mas é a cadeia de custódia da prova no processo penal, da Marcial Pons. E o professor, eu sei que o professor Geraldo já está praticamente publicando um novo livro de cadeia de custódia, daí mais específico para a prova digital, né, para o dado digital. Então, essa é a primeira corrente doutrinária que a gente tem no Brasil. A segunda corrente doutrinária que a gente tem
ela é encabeçada principalmente pelo professor Gustavo Badaró. O que o professor Gustavo Badaró vai dizer, e inclusive tem um aluno dele, o Rafael Serra, que defendeu uma tese de doutorado na USP sobre cadeia de custódia da prova de DNA em específico. E sei que o Rafael também defendeu o mesmo posicionamento do professor Badaró. Acredito que o livro do Rafael vai vir em breve, que é justamente o fato de que poderíamos ter graus de quebra de cadeia de custódia. A depender do grau dessa quebra da cadeia de custódia, a prova seria inadmissível ou ela poderia ser admitida e valorada para o juiz, pelo juiz. Mas no momento dessa valoração, o juiz teria que fazer um esforço justificativo maior para explicar o porquê de fato está admitindo e, inclusive, colocando aquela prova que teve uma cadeia de custódia rompida, né, quebrada, no arcabouço probatório para a fundamentação da sua decisão. Então, teria que ter todo um esforço recognitivo do magistrado muito maior. Essa esse posicionamento do professor Gustavo Badaró, ele é bastante, ele é bastante importante também a gente observar, porque me parece que acaba se aproximando um pouco mais da prática que existe hoje. Porque hoje o que a gente tem é basicamente uma quase que não regulamentação, porque a lei entrou em vigor em 2020, né? Então os órgãos de perícia eles estão se adaptando de modo a conseguir implementar tudo que está disposto na lei, né? Nos artigos desde o 158A até o 158F do Código de Processo Penal. Mas ainda não existe, digamos, um protocolo de cadeia de custódia. Ou seja, dizer, nós vamos escrever dessa maneira, nesses momentos da perícia, tem que trazer essas informações. Isso não existe. E o que acontece hoje em dia é que os laudos chegam no processo penal, para começar, que eles muitas vezes são produzidos, eu diria, chutaria dizer 95%, 98% das vezes em sede de inquérito, né? Ainda no momento da investigação, porque é algo inerente à prova pericial, inclusive importante e necessário que a perícia seja realizada tão logo possível, né? E tão logo o fato ocorra, porque muitas vezes esses vestígios eles podem ser degradados, os vestígios podem ser perdidos, eles são, digamos, perecíveis. Então, quanto mais cedo a gente conseguir fazer essa análise pericial, melhor. O que ocorre é que muitas vezes a gente não consegue, a gente faz a análise pericial, mas ainda em sede de inquérito, daquele modo que a gente sabe que não tem, né, um efetivo contraditório da prova. Então, a prova é produzida e acaba entrando no processo dessa maneira. E quando a prova é introduzida no processo, o laudo é introduzido, não tem uma documentação de cadeia de custódia. Então, o que ocorre é que hoje sequer a gente consegue questionar uma cadeia de custódia, porque se a gente não tem a documentação da cadeia de custódia, como é que a gente vai questionar essa cadeia de custódia? E esse posicionamento do professor Badaró, ele acaba se aproximando um pouco da prática, porque não quer dizer que não houve cadeia de custódia na prática se não tem a documentação, mas também sem a documentação a gente não consegue comprová-la. Então, praticamente é algo muito difícil da gente conseguir compatibilizar. O que ocorre é que agora, dando um desenvolvimento um pouco maior, principalmente a partir da Secretaria Nacional de Segurança Pública, eles estão criando umas câmaras
de desenvolvimento de protocolos sobre cadeia de custódia para tentar implementar na prática, de fato, isso que é necessário para o processo. De modo semelhante a essa doutrina do professor Gustavo Badaró, tem também uma série de julgados do Tribunal Superior da Espanha, uma série de doutrinas na Colômbia, uma série de doutrina também na Espanha, tem nos países da América Latina, ainda que a legislação não diga qual a consequência da violação da cadeia de custódia, há uma série de manuais sobre cadeia de custódia. Então, a Colômbia tem um manual de cadeia de custódia, a Venezuela tem outro manual de cadeia de custódia, o Uruguai também, a Argentina, o Peru. Então, eles regulamentam as suas cadeias de custódia a partir de manuais. E nesses manuais, eles deixam de maneira clara, informando: olha, não necessariamente uma violação na cadeia de custódia vai gerar uma prova ilícita. A gente precisa analisar se a fonte de prova sofreu alguma alteração. E se de fato, se essa fonte de prova sofreu alguma alteração, então esta prova é ilícita e, portanto, ela não poderá ser admitida no processo. Então tem assim, eu diria que processualmente falando, seria muito melhor se a gente de fato conseguisse identificar essa cadeia, a violação dessa cadeia de custódia. E a teoria do professor Geraldo de uma prova ilícita seria muito mais de acordo com um processo penal democrático, com um processo penal que preza pelos direitos do acusado, mas na prática é basicamente utópico isso, não é isso que existe. O que ocorre é que a prova entra no processo e o magistrado ali, de uma maneira, às vezes um pouco arbitrária, acaba utilizando aquela prova sem muita justificativa, sem muita fundamentação. Então, o que se tenta cada vez mais é estabelecer critérios mínimos que estejam presentes e critérios mínimos praticamente de admissibilidade dessa prova, que ainda está muito em construção e é o que eu venho também tentando desenvolver na minha tese. Mas tem também uma terceira linha teórica sobre a violação dessa cadeia de custódia, que tira do nível de admissibilidade e do nível de valoração e coloca no campo das nulidades processuais. E, portanto, uma violação na cadeia de custódia, ela só seria nula, né? Essa prova só seria nula se fosse demonstrado o prejuízo para uma das partes. Que me parece uma teoria totalmente inaplicada para o processo penal. Primeiro, porque inverte totalmente o ônus da prova, né? Quem produz a prova pericial é o Estado, né? Ainda que a grande maioria dos órgãos de perícia hoje estejam desvinculados da polícia que investiga, né, da polícia judiciária, eu acredito que a Polícia Federal, eu sei que tem o órgão de perícia vinculado, e um ou dois estados no Brasil. A maioria dos órgãos periciais são órgãos independentes da polícia. Mas ainda assim, a prova pericial ela é produzida pelo Estado. E o Estado, portanto, tem que assegurar e garantir essa cadeia de custódia. E se é competência do Estado fazer isso, também é competência do Estado demonstrar que essa cadeia de custódia está efetiva, está assegurada, tá íntegra. E não é ônus do acusado ou do réu demonstrar que aquela possível ruptura gerou um prejuízo para ele. Não, isso daí inverteria totalmente o ônus da prova, o que não pode ser aplicado no processo penal. E também me parece que essa teoria ia deixar a prova ainda mais, ia aumentar ainda as possibilidades de erros, porque da mesma forma que pode ter
o prejuízo para uma parte, um juiz pode entender que não foi prejuízo, outro juiz pode entender que foi prejuízo. Então, isso acaba caindo num subjetivismo e numa arbitrariedade muito maior. Então, essa terceira teoria me parece que deveria ser excluída e que a gente sequer deveria questionar sobre essa teoria. Mas, incrivelmente, é a teoria que vem sendo aplicada nos nossos tribunais. Então, eu diria que a maioria dos julgados pós-lei anticrime mostra justamente que os juízes vêm entendendo que é importante, é necessário que a gente demonstre o prejuízo para uma das partes para que a prova seja reconhecida como nula e não possa ser utilizada. Do contrário, ainda que se reconheça a quebra da cadeia de custódia, se não houve o prejuízo, a prova vai permanecer no processo e vai ser então utilizada. Isso é algo a ser bastante questionado, porque não nos dá segurança nenhuma sobre essas questões de confiabilidade da prova, de metodologia que está por trás dessa prova, mas é o que os tribunais vêm trazendo, e me parece que se esse questionamento não for levado aos tribunais por via da defesa, acho que esse debate sobre a ilicitude da prova ou não, ou sobre a valoração da prova, talvez não chegue nos tribunais e se consolide mais essa teoria das nulidades. Então, eu acho que isso também é um passo que a gente tem que dar, né? Enfim, quem está se formando, advogados, tem que levar essa discussão até os magistrados para que essa discussão seja incorporada cada vez mais. Tem um habeas corpus, eu separei aqui, número 574-103, de Minas Gerais, de relatoria do ministro Neff, que tem uma passagem que, inclusive, diz: com relação à ilegalidade referente à cadeia de custódia do material genético enviado para o exame de DNA, tem-se que, apesar de o ofício ter sido elaborado de maneira concisa, sem indicação de número do pacote, não restou comprovada a quebra da cadeia de custódia, uma vez que a simples concisão do ofício e a ausência de indicação do número do pacote não são suficientes para reconhecer a ilegalidade e não geram prejuízo. Aqui a gente já percebe, então, justamente que pela ausência de uma correta regulamentação, e aqui eu deixo claro que essa regulamentação não necessariamente precisa ser a partir da lei. O que que a gente tem hoje? A gente tem no artigo 158-B do Código de Processo Penal, a gente tem todo digamos, uma série de etapas às quais a gente deve observar a cadeia de custódia, começando pela identificação, fixação, coleta, transporte, armazenamento, processamento, acondicionamento, até o descarte. Eu não lembro de cabeça todos, mas é uma série de etapas que a gente tem que observar a cadeia de custódia. E ainda que a gente saiba que tem que observar em todas essas etapas, a gente não sabe na prática como fazer isso, de fato, como criar digamos, o documento mesmo. Quem que deve fazer a documentação, como que ela deve ser realizada? Ah, vai ser uma tabela, vai ser em formato descritivo, como que vai ser isso? Isso tudo ainda precisa ser desenvolvido e que infelizmente a gente não tem muito desenvolvido nos órgãos periciais. A Polícia Federal, eu tive a oportunidade de visitar o Instituto Nacional de Criminalística da PF em Brasília, e o setor interno da perícia, isso é algo muito importante também da gente compreender.
A gente tem dois momentos da cadeia de custódia. A gente tem uma cadeia de custódia que é chamada externa, que ela é realizada fora do laboratório, por isso ela é chamada de externa. Normalmente em busca e apreensão, local de crime, análise de local de crime, tudo isso tem a ver com a cadeia de custódia externa. E tem a cadeia de custódia interna. Depois que ela entra no órgão pericial para ser realizado o exame, a partir do protocolo inicial, isso é a cadeia de custódia interna. A cadeia de custódia interna, na Polícia Federal, eles têm eles têm uma cadeia de custódia interna muito forte. Ainda que eles não gerem um documento de cadeia de custódia, a Polícia Federal tem um sistema que é o sistema de criminalística, eles chamam SISCRIM, que dentro do Instituto de Criminalística, quando o vestígio entra lá, tudo é documentado. Quem recebeu, o horário que recebeu, como que chegou, para onde que foi, quem que realizou a análise, tudo isso com horário, com identificação, com descrição. Só que, claro, isso hoje fica restrito a eles. Só que e isso eles têm uma cadeia de custódia bastante efetiva de maneira interna. Só que isso, infelizmente, não chega no processo, né? A gente não consegue documentar isso. Só que existe a cadeia de custódia externa. E hoje, a grande maioria das fragilidades e dos problemas relacionados à cadeia de custódia estão nessa parte externa. Por quê? Porque numa busca e apreensão, muitas vezes não vai perito para fazer a coleta, qualquer um faz a coleta de qualquer maneira. Muitas vezes os agentes não são treinados, não sabem como que deve ser realizada a coleta, como que deve ser anotado, como que deve ser acondicionado, se coloca lacre, se não coloca lacre. Quantas vezes a gente vê essas buscas e apreensões sendo realizadas, eles pegam um saco de lixo mesmo, coloca, quando é muito documento, muito material eletrônico para fazer perícia de informática, tudo colocado dentro de um saco de lixo, amarra aquele saco de lixo, a gente às vezes não sabe de onde veio, basicamente não sabe quem coletou, como coletou, se colocou luva, se não colocou, se anotou qual é o número de registro daquele equipamento, o horário que foi coletado, nada disso é realizado, né, anotado. Então, a grande maioria dos problemas relacionados à cadeia de custódia é basicamente nesse momento externo que a gente chama de cadeia de custódia. E e sem treinamento desses agentes públicos que realizam essas buscas, sem uma integração entre a polícia e os órgãos de perícia, a gente nunca vai conseguir chegar digamos, num padrão ouro de cadeia de custódia. E isso fragiliza muito a prova pericial, que é uma prova importante para o processo. A gente tem que reconhecer que uma prova pericial bem feita, ela pode muitas vezes inocentar uma série de pessoas. Tá aí o Innocence Project para nos provar que quantos exames de DNA, né, que foram realizados posteriormente inocentaram uma série de pessoas. Então, a gente precisa. O que me parece é que é uma desorganização estrutural. E, basicamente, em alguns momentos, até uma briga de egos entre o setor da perícia e os delegados e a polícia investigativa. Porque muitas vezes não querem que os peritos façam a coleta, que estejam nas buscas e apreensões. Tem todo um questionamento sobre, a gente não deveria fazer isso, quem deveria fazer é o perito, mas daí não querem que o perito vá, e se o perito vai, não tem um documento de maneira adequada para ser redigido, né, ou completo ou preenchido. Então, a gente tem uma cadeia de custódia na lei positivada, mas na prática é algo muito frágil ainda, assim, é algo muito que está começando ainda, está sendo recém-desenvolvido.
E, inclusive, é muito curioso, porque a Senasp, a Secretaria Nacional de Segurança Pública, ela tem uma portaria, portaria número 82 de 2014, que nessa portaria eles já delimitavam de maneira detalhada, inclusive mais detalhada do que a nossa lei. E se a gente fizer um comparativo da nossa lei e da portaria, a gente percebe que basicamente a nossa lei é um copia e cola dessa portaria, mais deficitário, digamos, porque vários momentos importantes da portaria, o legislador tirou. Então, isso já existia, pelo menos, né, esse entendimento, essa noção, essa importância da cadeia de custódia desde 2014. Então, se a portaria ela foi emitida em 2014, o debate vem de muito tempo antes. Então, a gente já vê aí praticamente 10 anos de uma necessidade de aplicação, de um conhecimento onde, na verdade, na prática, a gente não encontra. E assim, a questão econômica envolvida com a prova pericial é algo muito elevado, é muito caro fazer perícia, muito caro, porque a grande maioria dos reagentes e das metodologias periciais vem de fora, porque é tudo desenvolvido na Europa, nos Estados Unidos. A gente tem que importar. Demora, para na aduana, fica em Curitiba, às vezes não é liberado, chega reagente em laboratório de química, forense ou de DNA, por exemplo, às vezes vencido, sabe? Então, é uma série de problemas práticos e econômicos que aqui as perícias, de um modo geral, no Brasil enfrentam para produzir uma prova que é muito importante para o processo e que muitas vezes ela não acaba não sendo utilizada ou é contestada porque não tem o mínimo, o mais importante, que é justamente a cadeia de custódia, para mostrar, olha, eu realizei essa perícia de maneira correta. Esse vestígio foi coletado, esse vestígio foi armazenado na temperatura que precisava, o transporte dele foi feito de maneira adequada. E e isso deixa a prova muito frágil, deixa essa prova muito sem confiança, sem garantia de que é algo que a gente possa utilizar. E a gente não está tratando de questões patrimoniais, por exemplo. A gente muitas vezes está tratando com a liberdade de um ser humano, né? Então a gente não pode ter qualquer prova pericial, a gente tem que ter uma prova pericial segura, uma prova pericial madura, uma prova pericial que siga os protocolos, digamos, padrão ouro da comunidade científica. E sem a cadeia de custódia, a gente não, infelizmente, não consegue atingir isso. Então, esse cenário é muito importante porque é um cenário muito prático que a gente tem no Brasil e ainda muito deficitário. E, inclusive, cada vez mais se vem discutindo da importância de uma intersecção, entre o próprio direito a nível de graduação com essas outras áreas do conhecimento das ciências forenses, de modo que já na formação do advogado, do juiz, enfim, do promotor, se consiga identificar essas possíveis falhas numa cadeia de custódia, ou que se tenha um mínimo de conhecimento de entender, olha, talvez essa perícia não tenha sido realizada de maneira adequada, talvez não tenha aqui uma cadeia de custódia muito segura. Então, tudo isso, toda essa interconexão entre essas áreas do conhecimento é muito importante, não só para desenvolver na teoria uma cadeia de custódia, como também para que a gente possa aplicar. O que eu venho tentando desenvolver na minha tese é justamente a partir do que a gente tem na legislação hoje, no artigo 158B, em todas as etapas descritas no 158B, tentar identificar qual poderia ser a consequência da violação de cada uma dessas etapas.
Eu me preocupo sempre muito em me aproximar da prática, porque eu tenho uma ideia de que a academia precisa contribuir sempre de uma maneira bastante efetiva com a sociedade. Então, eu acho que a gente tem que desenvolver pesquisas que sejam um pouco mais práticas e que conversem também, que tenham um diálogo com a sociedade. Então, eu venho buscando isso. Até o fim do ano eu preciso entregar a minha tese, eu defendo em dezembro e praticamente vou continuar nesse projeto nos próximos anos, e seguindo pesquisando sobre laudo pericial, sobre cadeia de custódia. E eu até vou mostrar aqui para vocês quando eu fui na. Quero ver se eu encontro. Quando eu fui na Polícia Federal, eu tive a oportunidade de ter contato com a maneira pela qual eles faziam dentro do Instituto de Criminalística a cadeia de custódia, por exemplo, quando os próprios peritos iam fazer coleta de local de crime ou em buscas de apreensão. E aqui a gente vê, não sei se vocês conseguem ver, aqui é um lacrezinho que eu trouxe lá da Polícia Federal. Aqui tem, eles descrevem todas as questões de como deve ser ter feito. E aqui embaixo, desse lado, não sei se vocês vão conseguir ver direitinho, diz aqui, ó, vestígio de cadeia de custódia. E aqui tem, digamos, como se fosse uma tabelinha. Tem que informar o número do lacre, o número de identificação do vestígio, a data de coleta, horário de coleta, se possui contraprova ou não, endereço do local de crime, o número da contraprova, o tipo de vestígio, por quem foi lacrado, por quem foi aberto. Então, esse é um padrão que a Polícia Federal usa. E o Instituto Geral de Perícias aqui do Rio Grande do Sul também tem para vestígios menores. Quando eu visitei o IGP, eu percebi que para vestígios muito grandes, por exemplo, armas, quando são apreendidas, as armas basicamente elas vêm de uma maneira mais sem cuidado, assim, digamos. Mas vestígios menores acaba tendo aqui também, como a gente pode observar, um lacrezinho do IGP que diz aqui que tem que anotar o número da ocorrência, o número e data de ofício, o local, quem solicitou, algumas observações, até a identidade da vítima. Que isso é um questionamento que eu sempre faço e faço o exercício de pensar, que cada vez mais eu me convenço que para que de fato uma perícia seja imparcial, quanto menos contato o perito tiver com as informações extras, né, da investigação ou do processo, mais imparcial vai ser essa perícia. Porque o perito não tem que saber quem é a vítima, quem é o acusado, ele simplesmente tem que pegar aquele vestígio, aplicar a técnica e extrair um resultado e descrever esse resultado. Se a vítima é A, B, C ou D, se o acusado é X, Y, Z, isso não faz diferença nenhuma para a análise do perito. Então, acredito que quanto mais alheio dessas informações o perito tiver, ainda melhor para que a gente tenha uma prova pericial mais íntegra e mais imparcial. A gente tem mais 10 minutinhos, eu acho que vou parar por aqui para ver se alguém tem algum questionamento para a gente conversar mais um pouquinho. E mais uma vez eu agradeço muito o convite de vocês, do Bruno, do Pedro, do Robson, para estar aqui falando, conversando um pouquinho com vocês e me coloco à disposição para a gente seguir construindo aí esse conhecimento. Maria Eduarda, muito obrigado pelas tuas considerações. Acredito que, para quem estava acompanhando, né, e vem acompanhando aqui os nossos encontros, foi, sem dúvida, uma das, né, das falas mais abrangentes, né, com autoridade, né, que você nos traz aqui essas considerações em torno desse tema. Porque não é fácil você pensar algo que ainda, né, nós não temos uma real definição dos seus limites e dos seus alcances dentro do processo penal.
Agora, cumpre, através da pesquisa, fazer essas delimitações, essas importantes definições. Então, muito obrigado mesmo pelas tuas considerações, né, pela generosidade de estar aqui conosco, compartilhando de todo esse teu conhecimento, de todas essas tuas pesquisas aí, tá? Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, por favor, pode encaminhar, né, de forma oral, ou se não, também pelo chat. Eu também aqui já deixo um abraço para o Pedro, né? Tudo bem, Pedro? Eu estava pensando, algo que, algum tempo atrás, já muito tempo atrás, eu presenciei, mas foi numa ação de investigação de paternidade. Eu estava na condição de advogado, né, do autor, né, no caso, do autor da ação, e nós tivemos uma audiência, e nessa audiência foi coletado o DNA para que depois pudesse ser, enfim, aferido ali se havia ou não padrões ali de receptividade entre eles, e isso poderia atestar ali a paternidade. E à época eu lembro que havia todo um procedimento na audiência, a forma de coleta, tinha ali os profissionais que faziam essa coleta do sangue, a maneira com que era feito, depois isso aqui era, esses resultados ali, o material era colocado dentro do envelope, depois esse envelope era lacrado, inclusive utilizava-se de um carimbo de cera, era interessante, que daí depois nós assinávamos em cima também. E isso mostra que a cadeia de custódia no processo civil ela já vem muito antes do processo penal, né? Por incrível que pareça, às vezes a gente não se dá conta, mas em alguns aspectos o processo penal também, a cadeia de custódia chega um pouquinho atrasada, não sei se daria para dizer dessa forma, embora, né, nunca é tempo de se regulamentar esses aspectos. Mas me parece que no processo civil a gente já tinha algumas situações em que a prova poderia ser colhida e havia essas, diríamos aqui, normatizações, essas regulamentações para tanto. De fato, uma das coisas que eu acho que também fica claro, não sei se a gente consegue considerar isso, mas é uma questão de realmente de preservação da prova. Não que ela vai ser definidora do resultado final de né, do mérito de uma ação, porque de fato nenhuma prova tem em si, né, uma resposta absoluta em relação ao seu objeto. Algumas têm sim um pouco mais, são um pouco mais conclusivas do que as outras. Mas eu imagino que, eu não sei se tu teria diríamos aqui, essa mesma percepção de que no processo penal a cadeia de custódia ainda chega atrasada, mas, como eu disse, nunca é tempo de pensar a respeito dela. Perfeito, Robson. Sabe que eu acho exatamente isso. O Código de Processo Civil, sobre a prova pericial em relação a questões mais práticas, eu diria sobre metodologia especificamente, ele é muito mais avançado que o Código de Processo Penal. Ele, inclusive, diz a importância, ele trata da importância da correta aplicação do método, que no Código de Processo Penal a gente não tem isso, a gente vai ter ali no 158A, 158, desculpa, dizendo que se a infração deixar vestígios, vai ser indispensável o exame de corpo de delito, e a gente nada fala do método, da importância dessa metodologia, sabe? Que é inerente à prova pericial. Então, sim, e chega a ser um paradoxo, porque chega atrasada, só que é muito mais importante, inclusive, eu diria, né? E assim, DNA, por exemplo, DNA, por mais novo que seja, até uma informação bastante. Eu trabalhei por muito tempo com DNA, uma informação bastante curiosa é que o DNA é de 1958. Ele é muito jovem, o DNA. Ele é basicamente da idade do meu pai, assim, sabe? Que o DNA foi descoberto. E olha o que a gente faz com o DNA hoje. A gente faz paternidade, a gente faz identificação genética agora teve um mutirão de coleta de DNA para parentes de pessoas desaparecidas que os órgãos periciais fizeram para tentar identificar essas pessoas.
a gente faz muita coisa, a gente consegue sequenciar o DNA, a gente consegue saber o que está relacionado, qual é o gene da cor de cabelo, do olho, sabe? Qual é, se o nosso sangue é A positivo, negativo, o que que é, tudo a partir do DNA. E ele é muito jovem, ele é das provas periciais a mais jovem. E a mais especializada, a mais jovem e a mais especializada. E se sabe tudo o que precisa para o DNA. A gente sabe os cuidados que tem que ter, a gente sabe a técnica que tem que fazer. E eu só me pergunto, qual a dificuldade de implementar isso assim, sabe? De maneira efetiva, de ter ali que seja, muitas vezes o DNA tem que ser coletado e tem que ser mantido a uma certa temperatura. Qual a dificuldade prática de fato, criar essa estrutura mesmo dessa coleta, sabe? E é exatamente isso, assim, que eu vejo. Há uma importância muito grande e uma dificuldade prática também bastante elevada. Perfeito, perfeito. O Fabiano levantou a mão aqui, por favor, Fabiano. Boa noite, professor Robson. Boa noite, professor Pedro, professor Bruno. Boa noite, doutora Maria Eduarda. Gostaria de parabenizar você pela excelente fala. Eu sou aluno do 5º ano do Direito, e o pouco que eu sei de custódia, assim, de cadeia de custódia, acrescentou muito, entendeu? Realmente, eu tive a oportunidade de conhecer a doutora Aline Thaís Bruni de forma virtual, porque a gente encomendou um parecer dela do artigo 158B. E você, em poucos minutos, conseguiu espanar muito bem essa questão. Principalmente a questão que eu acho muito relevante, que é a forma de coleta externa, que na prática, assim, ó, é bastante complicado mesmo. A gente vê que não segue esse padrão, assim, que nem o padrão federal que você colocou ali, de acondicionamento, sacos de lixo, laboratório, em vez de ser fechado, bota em cima dos carros, da polícia, sabe? Uma forma bem... Mas eu gostaria de te perguntar, assim, ó, de que forma isso poderia ser sanado, poderia ser resolvido dessa forma, assim, na tua opinião? Poderia, assim, através de nós, da faculdade, que estamos ter um maior conhecimento nessa parte porque veio no pacote anticrimes esse negócio de coleta de custódia de provas, mas o Estado deveria preparar melhor o pessoal para da forma de armazenar essas provas. Não sei se eu consegui ser claro. Sim, Fabiana, perfeito. Obrigada pelas palavras. Fico feliz que tu tenha gostado e eu sou muito fã da professora Aline. A gente, inclusive, é do mesmo projeto. Ela também faz parte do INCT Forense e ela é uma das minhas grandes guias, assim, também nessa caminhada. Então, tenho certeza que vocês estavam muito bem abarcados nesse parecer que vocês solicitaram. Assim, na prática, o que me parece é que é basicamente uma questão do Estado, assim, sabe? É óbvio que a academia tem muito que contribuir e a gente não só tem como contribuir, como a gente precisa que se formem parcerias dos órgãos periciais com a academia para que a própria academia auxilie no desenvolvimento de técnicas, de metodologias, de critérios de análise para perícia, inclusive para impactar de uma maneira econômica mesmo, assim, sabe? Na questão financeira da perícia. Eu sei que a perícia do Distrito Federal, eles têm uma parceria com a UNB, né, a Universidade de Brasília, que eles já desenvolvem várias... Eles são muito fortes em análise de produtos sintéticos, principalmente esses novos tipos de drogas, LSD, êxtase, essas produzidas em laboratório, eles são muito fortes. Então, assim, é importante essa parceria entre universidade e órgão oficial para o desenvolvimento de corretas técnicas, para uma aplicabilidade prática maior, mas assim, a estrutura da cadeia de custódia é algo que tem que ser tratado a nível do Estado mesmo, assim, o Estado tem que se organizar, tem que ter uma maneira de maior investimento, aumentar o investimento na perícia, porque muito dessas falhas, às vezes o problema é que não tem sequer esses saquinhos de lacre, sabe? Então, assim, se não tem dinheiro nem para comprar saquinho de lacre, o que que a gente vai dizer de uma cadeia de custódia, sabe? Então,
me parece que é uma questão do Estado, só que é uma questão que tem que ser tratada não só pelo órgão de perícia, pelo executivo, pelas polícias, são pelas secretarias de segurança pública, sabe? Tem que ter uma gestão integrada para que a gente consiga desenvolver uma cadeia de custódia e uma prova pericial, né? Obviamente, bastante segura, assim. Mas, infelizmente, o que a gente vê é uma questão de ego, assim mesmo, sabe? Ah, um órgão quer mais dinheiro, o outro quer puxar mais coisas para o seu lado, assim, não, a gente não vê, de fato, uma colaboração entre os órgãos, sabe? É uma falta de estrutura administrativa, assim, muito grande que acaba impactando de maneira muito negativa para a sociedade. Então, é uma vontade assim que eu tenho que de fato isso seja desenvolvido. Me parece que com essa criação dessas câmaras técnicas pela Senasp, eu até tenho aqui, vou abrir para dizer para vocês direitinho. Deixa eu ver se eu encontro. Tem uma portaria, é uma portaria agora de 2021, de 2020, desculpa. Depois eu mando para os meninos, eles repassam para vocês, mas tem uma portaria da Senasp, 7 alguma coisa, 726, se eu não me engano, que eles instituíram essas câmaras técnicas. O que eles vão fazer? Eles vão ir em todos os estados do Brasil fazer um mapeamento dos órgãos de perícia, como estão estruturados em cada um dos estados do Brasil e na Polícia Federal, e a partir desse mapeamento em relação à estrutura, a questão financeira mesmo, administrativa, se está vinculado à polícia ou não, a partir desse mapeamento, eles vão propor diretrizes meio gerais, assim, para a cadeia de custódia. Mas, claro, isso é só uma orientação, né? Isso não vai vir como algo mandatário ou algo que deva ser cumprido, mas eu acho que já é um passo bastante importante da Senasp, sabe? A impressão que a gente tem é que cada um tem o seu protocolo, né? Não tem uma diretriz. Não tem. Muito obrigado pela resposta. Capaz, eu que agradeço. Obrigado, Fabiano. Então, já que estamos aqui também em cima do nosso horário, eu queria mais uma vez aqui agradecer, tá, imensamente a professora Maria Eduarda por estar conosco nesse bate-papo criminal, que está sendo gravado e depois estará sendo disponibilizado no canal do Desencarcerando no YouTube. Pessoal, muito obrigado mais uma vez, tá, pela adesão ao projeto. Pedro, muito obrigado também aí pela parceria, pela abertura dos trabalhos. Acho que agora então tu encerra também, fazendo as considerações finais. E a você, Maria Eduarda, muito obrigado mais uma vez, tá? Por estar conosco aqui e pela contribuição aí que você nos deu aí no bate-papo. Muito obrigado mesmo. Obrigada. Obrigado, Duda. Desculpa aí, eu vou assistir a gravação. Capaz. Obrigadão, Bruno. Correria. Valeu, Se pessoal. cuida, vai devagar, Bruno. Vai devagar até na cerveja também, tá? Vai devagar. Tu tá no bar aí, vai devagar. Até mais, isso aí. Obrigada. Tá, Boa obrigado, noite pessoal. a todos. Boa noite. Boa noite.